preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir, só amar? Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tenho motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade que eu vejo, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho, certamente o caminho melhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, em Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, meu Deus. Senhor, abençoa a Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra, Senhor, possa entrar em nossas vidas, Senhor. E que a nossa fé, Senhor, possa aumentar cada dia mais, meu Deus. Senhor, nós não vivemos só de pão, Senhor, mas sim da Tua palavra, do Seu Evangelho, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações e frutificar, meu Deus, cada vez mais, Senhor. Deus, abençoa a nossa comunidade, Senhor. Obrigada, Senhor, por fazer parte dessa comunidade. Obrigada pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos amigos, meu Pai, pelos nossos irmãos em Ti, meu Deus. Que a Tua palavra, Senhor, que venha a ser ministrada, Senhor, possa estar a cada dia entre nós e que nós possamos viver hoje e sempre, meu Pai, o verdadeiro Evangelho, meu Deus. Que é a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida
preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, quantas vezes Ele já te levantou. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de
Bom dia, irmãos. O pastor Douglas me pediu para fazer, né, um breve relato do que eu passei, um pequeno testemunho. Eu vou tentar aqui ser breve, né, para falar um pouco do que eu passei. Um pouco, né, porque é muita coisa, mas vamos lá, né. Em 2017, eu descobri um câncer na língua, né, e foi muito difícil, foi um diagnóstico muito difícil. Em um momento também difícil, né? Anos um pouco antes, né? A gente tinha passado por uma crise financeira muito grande que me abalou muito. A gente teve que se mudar e meu pai, né, passou por um momento difícil financeiro, nós, né? E foi muito difícil, por vezes eu questionei muito a Deus, eu não entendia. Eu perguntava o porquê, não é fácil, não foi fácil, né, ter passado por tudo. E me desestruturou totalmente essa crise financeira. Tive que mudar muitas coisas da vida, né, e tive muitos problemas, tanto na saúde, né, como problemas, né, relacionados à tristeza mesmo, né, muita tristeza. E em 2017, logo depois, eu descubro o câncer. Faltava 2 semestres para eu terminar a graduação, me vem esse diagnóstico. E aí eu fiquei, né, me perguntando por quê. Eu lembro que nasceu uma lesão na minha língua e eu olhava para ela e tinha certeza que era, né, um câncer. Eu lembro que eu falava com o Mateus e com minha mãe e eles diziam, não, é coisa de sua cabeça, tira isso de sua cabeça. E eu dizia, não, alguma coisa não é boa. E aí eu lembro que um dia eu tava no banheiro olhando a lesão, né, e começou a tocar a música, aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E aí eu tive a certeza que era. E aí eu fui para 2 especialistas, comecei a procurar os médicos, um falou que não era nada para eu tomar remédio. E aí uma outra dermatologista falou para eu procurar um cirurgião e graças a Deus, né, eu fui para que foi providência de Deus mesmo. E aí esse cirurgião, né, de cabeça e pescoço, eu lembro que na primeira consulta ele já me deu o diagnóstico, né, um médico muito bom. E eu lembro que eu sempre vou para as consultas, sempre ando muito com a minha mãe, e nesse dia ela não entrou, né, nessa primeira consulta. E aí ele me disse, né, me perguntou o que eu fazia, eu falei assim, tô estudando, né. Aí ele falou, olha, você sabe tudo, né, o que é um câncer, então o prognóstico não é bom, não é um diagnóstico bom, né, na verdade, e então você sabe, né, você conhece um pouco. E aí eu fiquei, né, tentando assimilar, mas assim, eu tive muita certeza, né, talvez tudo que eu já tinha passado antes já estava me preparando. Hoje eu tenho esse discernimento, né? No momento, não. E eu lembro que ele falou muita coisa pra mim, né? Que eu ia ter que me alimentar de sonda, que ia tirar metade de minha língua, talvez eu nem falasse mais, ou falasse com dificuldade. E foram muitas informações e eu preocupada. E minha maior preocupação, na verdade, foi com a graduação, né? Porque eu já estava em uma crise financeira, né? Eu já tinha passado, né? E eu precisava me formar, né? Como é que eu ia me sustentar mais quantos anos na faculdade? Eu ia ter que parar quanto tempo? Então, essa era a minha preocupação, né? E ficar sem falar, ficar com defeito em fala, ficar com problemas de, né, que ia requerer a custos. E eram muitas preocupações, irmãos. Muitas preocupações, muitas angústias, né? Que veio com esse diagnóstico. E aí, quando eu saí da sala do consultório dele, ele me pediu para esperar, porque ele ia retirar para levar já para fazer a biópsia. E aí eu falei pra manhã, né? Ai, mãe, é câncer mesmo. Ela, não é. E
começou, né, nossa luta. Começava ali mais uma luta, né? Mas a vida é isso, irmãos. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Eu fiz a cirurgia dentro de 15 dias. O pós-cirúrgico foi muito difícil, porque eu sentia muitas dores, né? Um local sensível. E foi muito difícil. Eu fiquei sem falar por um tempo. Depois fui fazer fono. E as coisas foram ocorrendo. Foi tudo muito rápido também, sabe? Do dia que eu descobri pra cirurgia, foram 15 dias. E desses 15 dias foram fazendo exames, foram fazendo muitos exames, né? Tinha que fazer vários exames para a cirurgia e tudo foi ocorrendo, né? E eu não tive muito tempo para pensar. Eu tinha que me colocar minhas forças, né? Naquele momento de me curar, né? De tentar. Então eu não pensava muito assim. E depois. O médico me falou, né? Você vai ficar sem falar direito, sem... Enfim, foram várias coisas que o médico me disse, mas eu tinha certeza que Deus é Deus. Se ele quisesse que eu ficasse sem falar, ele ia dar algum jeito, ele ia fazer algo, eu ia ficar sem falar. Mas se ele não quisesse, se não era plano dele, né? Então, quem dá a última palavra, né? É Deus. Deus sabe de tudo. Então eu tinha que descansar, e eu descansei mesmo, eu vivi cada dia, né? Eu aprendi muito a viver cada dia sem me importar com amanhã, apesar de ser uma pessoa muito ansiosa e me preocupar, né? Isso tudo que eu passei era uma forma de Deus falar, né? Isso. E aí, eu passei por alguns outros problemas, né? Depois, por alguns problemas, mas Deus o tempo todo, né, do meu lado. Eu sim, sentia muito Deus, eu tive experiências muito grandes com Deus, né? Então eu procurei ler mais a Bíblia, conversar mais com Deus, e isso veio como uma forma de experiência mesmo com Deus, né? E a resposta final é dele, né? Então eu pensava isso, e eu lembro que minha preocupação era muito com a graduação, né? Faltava um ano para eu terminar, e aí eu fiquei afastada, acho que um mês da faculdade, mas quando eu conversei com meus professores, conversei com o coordenador do curso, com a coordenadora também da universidade e tal, e todo mundo foi muito compreensível comigo. Quando eu olho para trás, eu digo, como é que eu consegui? Mas não fui eu, né? Foi Deus que foi abrindo as portas, foi movendo pessoas para me ajudar, foi movendo céus e terras, né? A prova da residência, e assim, foi muito difícil também estudar, porque eu passei por muitas coisas, então era difícil às vezes eu me concentrar, mas Deus falava, faz a tua parte, né? Deus fala muito comigo, né? Eu digo que eu me tornei amiga de Deus, e graças a Deus por isso, por tudo que eu passei, porque hoje eu sinto Deus falando comigo, né? A voz de Deus é muito nítida para mim. Então, ele falava, faz a tua parte, vai estudar. Porque eu queria muito, né, passar numa residência. E aí, depois de um ano, né, menos de um ano, eu passo numa residência. Isso eu tinha que fazer exames de 3 em 3 meses, né, tinha que estar acompanhando. Tinha um nódulo aqui que estava em suspeita. Eu lembro que o médico falou, você quer tirar? E eu disse que... não tinha dado nada, eu fiz biópsia e não tinha dado nada e tal, e então a gente não tirou, né? E aí, depois de um ano eu passei, né, na provas das residências, no Sírio-Libanês e aqui em Salvador. E foi, assim, uma alegria, né? E eu lembro que eu recebi a mensagem que eu tinha passado no Sírio, eu estava no estágio, e nesse mesmo dia eu tinha recebido de uma paciente uma Bíblia, e ela botou, né, medite no Salmo 116, versículo 12. E aí tem, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E aí, Deus, né, me fez lembrar tudo que eu tinha passado e me faz lembrar até hoje, né? E realmente, que darei ao Senhor por todos os benefícios, né? Então, assim, foi uma alegria muito grande eu ter passado na prova do Sírio, né? Eu lembro que eu recebi muitas mensagens, né? E aí eu pude falar de Deus, né? E eu falando, né? Acho que eu agora eu falo mais do que antes.
eu falando, eu pude falar naquele dia que eu tinha passado, né, por um câncer, tinha passado por uma crise, tinha passado por várias coisas e Deus me deu essa alegria, né? E não foi eu, irmãos, porque de mim mesma, né, eu não conseguiria nada, nem sair da tristeza, né? Mas foi Deus. Deus que me deu alegria, Deus me deu uma aprovação em uma das melhores residências. Deus me deu a aprovação aqui, na residência daqui também. Então, depois eu fui ler, né, o Salmo 116 e meditar e fala: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E eu fui meditar nesse salmo e eu vi o quanto é que Deus, né, se importa com a gente. O quanto que Deus... Porque o mal serviu para que eu me achegasse mais a Deus, né? O mal serviu para que eu pudesse ver o que Deus faz. O Deus que eu sirvo é um Deus grande demais, né? Com um diagnóstico ruim, com tudo dando errado. E Deus mudou minha sorte. E eu pedia para Deus também isso. Muda minha sorte, Deus. Se for da tua vontade, né? Claro. Então, isso tudo que eu passei foi para ver, né? O quão grande é o meu Deus. O quão grande, o quão ele pode mudar as situações. Ele muda as circunstâncias, né? Ele muda a palavra do médico. O médico nada sabe. E a cada dia eu tenho visto isso. Todos os dias, aliás, eu vejo, né? Deus falando comigo. Eu sou Deus. Eu sou o médico dos médicos. Eu permiti, né, na sua vida um mal e converti no bem. E isso é para ser dito, né? Então, eu lembro que depois de um ano e até hoje, Deus fala muito comigo, né? De tudo que eu passei, tudo que eu ouvi, tudo que aconteceu, minhas angústias, né? E Deus realmente me livrou da morte, porque o câncer ele veio, né, com um propósito ruim, né? Ele veio, na verdade, é um diagnóstico ruim, mas o propósito, né? A palavra final vem de Deus. E Deus me falou muito que a alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu não entendi esse texto, né? Depois de tudo que eu passei, né? Eu comecei a entender que a alegria vem. É promessa de Deus, né? A alegria vem. Não na nossa manhã, mas na manhã de Deus, né? Então é isso. Tudo tem um tempo, né? Se há tempo para chorar, vamos chorar. Se há tempo de amar, vamos amar. E é isso. Eu passei por muitas coisas difíceis, né? Mas Deus está comigo. Esteve, está, estará sempre. Eu tenho certeza disso. Cada dia mais, né? A nossa fé, as experiências servem para isso, né? Então é isso, meus irmãos. É um pouquinho do que eu passei e do que eu vivi. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, por mais um dia, Senhor, que podemos desfrutar do teu cuidado, da tua proteção, da tua provisão, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que continuas, Senhor, conosco, nos protegendo, cuidando de nós, Senhor. Ó Deus, te agradecemos também, Senhor, pela palavra que teu servo trouxe, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a vivê-la em nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos entender a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos desfrutar, Senhor, da vida que Tu tens preparado para nós, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, Senhor, às tempestades, Senhor, que estamos vivendo.
Ó Deus, te agradecemos por tudo, te pedimos que continua, Senhor, com todos nós, com teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, protegendo, cuidando, Senhor, suprindo e amparando, Senhor, cada pessoa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção. E o grande amor de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, a consolação, o poder e a presença do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco, sejam com vossas casas, com vossas famílias, sejam com o povo de Deus, aqui, ali e no mundo inteiro, agora e para todos sempre, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. Caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos.